Bolo de cacau de chocolate, sem trigo, sem glúten, obviamente, sem nada de lácteos e sem açúcar. Vamos experimentar? Vamos pegar 4 ovos. Vamos quebrar aqui, ó, gente, do ladinho. Colocar aqui primeiro na nossa vasilha para ter certeza, né, que ele tá bom. Quebrar o segundo ovo. Perfeito, gente, olha o tamanho desse ovo. Colonial. Galinha cuidadinha lá, sem nada de ração, só no milho, só procurando as comidinhas dela. E o quarto ovinho. Pronto. Gema amarelinha. E aí a gente bate, deixa bater primeiro o ovo, tá? Bem batido o ovo, vamos pegar a maçã. Da maçã nós queremos apenas inicialmente a casca, depois a gente vai utilizar a polpa, mas vamos começar pela casca, tá? Descasca bem ela, toda a casquinha. Ela já tá limpinha, bem higienizada. Gurias, importante destacar aqui que vocês não precisam se preocupar em deixar uma casca tão fininha, porque igual depois a polpa também vai ser utilizada. Mas a gente tritura primeiro a casca, porque a casca de fato a gente quer ela bem trituradinha. Já a polpa, ela fica bem gostosa se ela for colocada no final junto, um pouquinho antes do fermento, porque ela não precisa ser totalmente triturada, que é justamente para ficar em pequenos pedacinhos, tá? Vamos colocar toda a casquinha da maçã aqui agora, ó, cada pedacinho bem utilizado. E vamos bater. Agora, uma maçã bem madurinha. Sabe quando ela chega a ficar meio escurinha assim por fora? Pega ela bem madurinha, porque quanto mais madurinha, mais doce vai ficar. Vamos colocar pra bater. E junto aqui, eu já vou pegar, gurias, as uvinhas passas, tá? Então, você pode ver que tem, ó, a uvinha passa roxinha e a branquinha, tá? Misturada. Se a gente fosse juntar num punhado, seria 2 punhadinhos mesmo de uva passa. Mas esse potinho aqui, essa vasilha, tá bem certinho, 2 punhados. Vou colocar junto ali pra já bater com a banana. Um detalhe importante, gente. Eu tô pausando aqui porque eu tô ensinando vocês. Mas quando vocês estiverem em casa, desde o começo, só vai colocando. Nem para de bater o liquidificador. Coloca um, coloca o outro e não para de bater, tá bom? Vou colocar aqui, junto depois da banana. Vamos tampar só pra não voar pra tudo que é lado. Agora, vamos para minha amada farinha de aveia. Pode ser a farinha de aveia normal, que você compra, né, que custa um valor, vamos dizer assim, mais comum, que é a farinha de aveia a granel, ou você vai optar em pegar a farinha de aveia sem glúten. Ah, mas a aveia não tem glúten, aí é que tá, mas muitas vezes ela é produzida num local onde tem contaminação de glúten. Eu não gosto muito dessa palavra contaminação, mas enfim, vocês entenderam. E ela pode acabar tendo glúten junto, por essa expressão de contaminação, por pegar também, tá? Só que ela de fato é bem mais cara, tá, gente? Então não vou, assim, super dizer, meu Deus do céu, jamais consuma uma que não tenha glúten, porque na hora do vamos ver, gente, algumas coisas vai ser inevitável por conta do custo, tá? Então, farinha de aveia. Vamos colocar aqui uma xícara. Uma xicrinha, vou mexendo. Hoje eu peguei a minha xícara preta. Às vezes eu uso a branca, depende do dia e a inspiração que a gente tá, né? Hoje eu tô inspirada, queria uma xícara bem brilhosa aqui pra receita. Então, vamos colocar ali uma xicrinha de aveia. Se tivesse tudo batendo, seria melhor, tá, gente? Porque daí a gente nem pausa antes de colocar a farinha, porque como ela é seca, é um pouquinho mais difícil de bater. Já vou bater aqui. E agora, o polvilho doce, uma xicrinha e meia. Vamos colocar aqui. O polvilho doce às vezes dá uma bagunça, que ele é bem levezinho. Mas vai dar tudo certo. Uma. Então, vou colocar lá dentro, primeira xícara. E mais meia agora. Mais um pouquinhozinho ali. Então, pronto, ó. Uma xicrinha e meia. E vamos bater. E não vamos esquecer da maçã, né? Então, vamos pegar agora a maçãzinha. Vou cortá-la aqui no meio. Eu só vou tirar esses cantinhos aqui. Mas a semente em si, gente, eu não vou tirar, tá?
Só vou tirar esse cantinho aqui. E o talinho, claro. E eu vou picar toda a massazinha pra colocar ali e bater agora. Uma picadinha. Pequeno machucadinho ali, vou tirar. Vamos colocar aqui, então, pra bater. E vocês vão ver que agora já vai ficar mais líquida a massa por conta da maçã, justamente. E antes de colocar o fermento, não menos importante, o cacau, né, gente? Cacau 100%. Se você, por acaso, não quisesse fazer um bolo de cacau, quisesse fazer um bolo clarinho de banana e aveia e maçã, já estaria pronta a massa, mas a gente vai adicionar um cacau, tá? Vamos colocar numa xícara, vai dar mais ou menos meia xícara, tá, gente? Como o cacau 100% ele é bem forte, bem intenso, não precisa mais do que meia xícara. Vamos colocar lá. E agora, gente, aqui eu vou sentir a massa. Eu vou observar se por acaso vai ficar no ponto assim, ou se eu vou precisar colocar um pouquinho de água. Gente, observem a leveza da massa. Isso que ela não tá ainda toda misturada, ó. Tem várias partes ainda que eu vou misturar, até porque agora eu vou colocar o fermento. Mas eu queria que vocês observassem a massa em si. Podem perceber que ela é uma massa firmezinha, perfeita para bolo, mas ainda tem uma textura bem leve, tá bom? Então vamos deixar aqui, quase mal afunda, ó. Vocês podem observar, afunda bem devagarinho a espátula, né? E agora eu vou pegar aqui, então, fermento químico orgânico e vou colocar ali mais ou menos uma colher bem cheinha, tá? Ó, uma colher bem cheinha. E vou misturar. Aqui eu poderia misturar um pouquinho com o próprio liquidificador ou somente com a espátula. A parte da mistura aqui do fermento não pode ser tão batida. Eu vou ligar um pouquinho aqui. Como tá linda essa massa, gente. Nossa, dá vontade de comer só assim. Vamos colocar na forma? Antes de colocar na forma, eu quero mostrar pra vocês, então. Por enquanto, eu liguei em cima e embaixo, enquanto tava pré-aquecendo o forno. Coloquei aqui, ó, aqui já passou os meus 40. Vou colocar mais ou menos uns 45, porque eu quero mais ou menos 40 minutos de tempo de assar o bolo. E liguei aqui em 200, mais ou menos. Vou baixar para uns 180, 190, vamos deixar aqui, que é a temperatura ideal. E agora que eu vou colocar o bolo, gente, eu vou colocar só embaixo, tá? Depois, quando faltar 10 minutinhos, aí eu vou ligar o dourador também. Gente, aqui na forma, então, ela foi untada com óleo de coco extra virgem, tá? Acidez máxima ali, 0,3. E com farinha de aveia. Então, vamos colocar ali. Olha que cor mais linda ficou esse bolo, gente. Divas, ó, podem observar que eu não coloquei nadinha, é só a massa mesmo, vou colocar pra assar, por quê? Vai ter cobertura, e vai ter cobertura de chocolate, então vamos esperar assar que eu mostro tudo sobre a cobertura. Lembrando que tá ligado só embaixo, tá? Quando faltar 10 minutinhos, eu vou ligar o dourador também. Gente, vem aqui dar uma espiadinha, ó, só uma espiadinha, estão vendo ali no cantinho? Então, ó, ele já cresceu bem, bem mesmo, não vai crescer mais do que isso. E aqui vocês podem ver que falta ali, ó, 15 minutinhos. Então, eu já vou ligar o dourador aqui em cima, porque logo vai estar pronto. E daí ele faz aquela casquinha por trás. Vamos para aquela parte deliciosa que as crianças adoram, que é a cobertura e os adultos também, né? Então, ó, leite de coco, óleo de coco e cacau, e só, tá? Então, o leite de coco que vai dar o volume, né, a consistência, o óleo de coco que vai ser a parte da gordura em si, que vai dar a maleabilidade, e, claro, o cacau que vai dar o gostinho, a cor e tudo mais. Então, vamos colocar um vidro cheinho ali de leite de coco, todinho ele, tá? Vamos colocar aqui mais ou menos 2 colheres de cacau, é o suficiente. Até porque senão fica muito amargo, tá? Lembrando que é 100%. E aqui eu vou colocar mais ou menos, ó, gente, uma colher de óleo de coco é o suficiente. E agora é só mexer. Ele pega uma consistência bem rápido, tá? Então a gente vai mexendo os ingredientes. Assim que misturar tudo e começar a ferver, loguinho já vai estar pronto, que vocês vão ver que ele vai desgrudar do fundo.
Olha, gente, vocês estão vendo que já tá fervendo, né? Tá levantando a fervura, mas está super líquido ainda, tá? Então aqui a gente espera até ele pegar o ponto certo. Não precisa, nesse momento, ficar mexendo o tempo todo. Aqui a gente vai ficar cuidando, vai ficar avaliando, porque vai evaporando a água. Vocês podem perceber aqui na fumacinha e logo ele vai firmar. Gente, tá pronto, ó. Podem ver que ele, ó, passa que ele desgruda completamente, tá? Prontinho. Vamos ligar. Aqui, divas, eu coloquei as lâminas de castanha, olha só, bem fininhas, tá? E aqui os nozes, vou dar uma rápida tostadinha aqui, porque isso vai em cima da nossa cobertura de chocolate. E esse aqui também tá prontinho, ó. Deixa eu pegar ali pra vocês verem as castanhazinhas, ó, todas já bem torradinhas, tá pronto pra colocar por cima da cobertura de chocolate. Olha o bolinho lá pronto, desligado. Vou pegar aqui então, gente. Observa, gente, a fofura maciez que já ficou aqui, tá? Ó, pode ver ali, ó, bem maciozinho. Vamos desenformar então. Poderia esperar, gente, tá? Ele ficar aqui bem friozinho pra desenformar. Mas pode ser morninho também, não tem problema, porque ele realmente tá bem soltinho, ó. Perfeito. Perfeito, melhor impossível, né? Olha só. Olha a fofura. Meu Deus, ficou muito macio. Se você quiser deixar mais bonito, você pode virar assim pra cima, pra ficar altinho por cima, tá? E agora a gente vai pegar então a nossa cobertura aqui e vai jogando. Sem dó nem piedade. Sem rancor, sem remorso. Olha que delícia! Essa é a parte que não pode faltar quando a gente fala de criança, né? Eles amam. Aqui em casa eles sempre perguntam: mamãe, vai ter a cobertura de chocolate? Eu ouso vocês me dizerem se vocês preferem a cobertura aquela tradicional zona de leite condensado, cheio de alimento inflamatório, se é que dá pra chamar de alimento, ou essa cobertura aqui totalmente funcional. Gente, olha isso. Só dá uma olhadinha nessa cobertura aqui derretendo. E por fim, para dar aquele toque de crocância, ó, as nossas nozes com as lâminas de castanhas já torradinhas. Eu juro pra vocês que eu não sei se é mais gostoso ou se é mais bonito. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. E quando vocês fizerem em casa, volta aqui e me conta o que a família e a criançada achou. E vamos cortar, né? Não dá pra ficar sem mostrar como que ficou esse bolinho por dentro. Olha isso, gente. Olha essa cremosidade. Olha só. Olha só. Vamos cortar aqui, ó. Vamos provar? Nossa, o sabor do cacau com a crocância das nozes. Faz em casa, depois me conta.